Vicente Joaquim Bogo, nascido em Rio do Oeste, Santa Catarina, tem 65 anos, vem de uma família de agricultores, é professor e político. Em Santa Rosa, local onde deu início à sua trajetória na vida política como vereador suplente, em 1982. Trabalhou como assessor de comunicação e educação, cooperativista na Catri Rosa e atuou como educador sindical na Associação Regional dos Sindicatos. Na eleição seguinte, elegeu-se deputado federal constituinte, atuando na defesa no segmento agrário, empresarial e da cidadania. Durante seu mandato, apresentou 111 projetos, obtendo a aprovação de 32. A mais relevante foi a que assegurou o direito de aposentadoria aos trabalhadores rurais para homens e mulheres. Foi vice-prefeito de Santa Rosa em 1993 a 1994 e vice-governador do estado na gestão de Antônio Brito em 95 a 98. Liderou entidades ligadas ao cooperativismo, entre elas a Osergues, Sescop, em 99 a 2007. Em 2002, concorreu ao Senado. De 2013 a 2015, foi consultor da Prefeitura Municipal de Viamão, onde colaborou na preparação de vários projetos de lei vinculados à proteção de animais, cooperativismo e associativismo, e na organização de várias entidades sociais, como a Cooperativa Mista Campos de Viamão Limitada, a Cooperativa dos Catadores, entre outras. Também atuou como secretário executivo da Codesul do Rio Grande do Sul, de 2015 a 2009. Esse é Vicente Bogo, mais conhecido, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Bom dia. Muito bom dia. É com imensa alegria e grande responsabilidade que retorno à disputa política eleitoral, depois de um afastamento longo, sem ter planejado inicialmente voltar a ser candidato, mas dado todo o quadro de conflito, de riscos, de problemas, de agravamento da crise econômica, social e também da democracia, com a pandemia, de lá para cá, nós passamos por momentos muito difíceis, ainda vivemos um momento muito difícil. Muitos amigos nos meus contatos me chamaram, me desafiaram e eu coloquei meu nome à disposição, me filiando ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, um partido que tem um compromisso essencial com o bem-estar social, é um partido social, socialista significa, o ismo no final da palavra traduz ideologia, né? Então a ideologia do PSB é social, portanto do bem-estar social, é democrática, defende a liberdade, a igualdade e o humanismo, né? O humanismo está dentro do compromisso do PSB e eu particularmente coincido, toda a minha formação humana é humanista, né? Desde o tempo de seminário, 10 anos que eu vivi na congregação salesiana, que me deu a base, digamos assim, do meu caráter, né? Da minha formação intelectual inicial, e por conta disso, naturalmente, aprendi a fazer política respeitando, dialogando, trabalhando, né? E procurando fazer sempre a solução melhor, a mais econômica, a que melhor atende o interesse das pessoas, né? E o mais rapidamente possível. Tenho até um ditado que digo para os amigos, né? Se alguém me pede alguma coisa, eu posso fazer, por que não fazer logo, né? E se eu não posso fazer, por que não digo logo? Não dá, e a pessoa vai atrás de outra solução. E quando a gente não sabe, estuda, mas não 4, 5 anos e espera terminar, né? Que a pessoa desapareça. Também vai estudar, vê logo se dá, resolve, se não dá, não resolve. E assim eu fiz como deputado federal constituinte, assim eu fiz como vice-governador, dei origem ao programa Reconversul, na Metade Sul, programa de revitalização da economia da Metade Sul, que hoje já diversificou bastante, que era o meu tema da época. Hoje está lá a fruticultura, está lá as oliveiras mais recentemente, já temos lá a produção de bitila e a revitalização das atividades tradicionais, históricas, da pecuária, né, e da orizicultura. Aliás, entrando muito também a soja hoje na metade sul do estado, né? Então, é o trabalho que a gente tem que fazer sempre procurando a resposta mais rápida possível, tá? Quando terminou o governo, eu tinha proposto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso fazer um PROES, na época do início do real, para salvar a agricultura, que na época vivia numa situação dramática, não é? Endividamento muito alto, preço lá embaixo, custos lá em cima.
e conseguimos começar essa solução pelas cooperativas agropecuárias. Dei origem ao RECOOP, Programa de Revitalização das Cooperativas, que beneficiou mais de 370 cooperativas no Brasil, milhares, portanto, de agricultores que puderam se viabilizar através desta solução, seja com renegociação de dívida, com pagamento de devedores, com investimento, com capital de giro. E hoje, graças a Deus, a economia rural, né, está bem melhor, né? Avançou muito em produtividade e também, é claro, tem uma conjuntura internacional que fez os preços e mais o câmbio favorecer. Mas os custos de produção vêm atrás quando não correm na frente da agricultura, não é? Essa é uma realidade difícil também, que sempre é preciso estar ali atento, ligado. E ao criar o RECOP, criou junto o SESCOP, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, foi também decorrente desse meu trabalho. É claro que a minha experiência de vice-governador, deputado federal constituinte, na prefeitura, secretário municipal, presidir empresa pública, né, a empresas privadas, então, me dá a condição de eu ter uma leitura bastante ampla, né, de todas as problemáticas do Estado, ainda que para resolver precisa que o governo esteja bem organizado, que as finanças estejam em dia, que está um caos hoje em dia. O Estado, essa renegociação do chamado... Tem um probleminha... de um momento difícil também das finanças. A crise nasce geralmente do endividamento do Estado. E quando o Estado não tem dinheiro para pagar as contas, já gastou demais, nos últimos 50 anos, em 42, se gastou todos os anos mais do que já arrecadou, aí porque temos uma dívida de quase 90 bilhões de reais para pagar. Imagina o juro correndo nas condições atuais disso, e se colocar mais uma correção monetária em cima, não é possível amortizar juros e muito menos a dívida. Esse acordo federal agora fez uma espécie de intervenção federal no Rio Grande do Sul, nesse programa de recuperação fiscal, em que há 3 pessoas para cuidar disso. Um do Estado e 2 federais. Ora, 2 por 1 ganha 2, né? Então, o novo governador do Rio Grande do Sul sabe que se não mexer nisso, se não mudar essa situação, praticamente não vai governar as finanças do Estado. E isso significa dizer que não tem dinheiro para fazer tantas coisas que é necessário fazer. Então, precisamos resolver o problema da dívida do Estado, precisamos fazer poupança pública para ter dinheiro para poder investir, né? E precisamos fazer uma coisa que, depois de cuidar disso, junto com isso, não é uma coisa depois da outra, tudo ao mesmo tempo, não é? Depois nós temos que cuidar das pessoas. Tem que cuidar das pessoas, porque vivemos problemas graves em tantos campos: criminalidade, drogadição, a depressão que está atingindo até as crianças nas escolas, né? Os adultos, os idosos precisam de atenção. Gente passando fome não é pouco no Rio Grande do Sul. Nós teríamos que ter um programa emergencial. Na saúde, filas intermináveis de pessoas esperando uma consulta ou um exame em modo particular. É preciso reorganizar isso. Eu tenho a confiança de que, se for o governador, no caso da saúde, eu quero acabar com essa fila, né, do SUS aí em 6 meses no máximo. Eu quero uns 2 ou 3 para negociar com os hospitais, com as clínicas, com as empresas que trabalham com saúde, para fazer uma parceria grande e limpar isso depois em 90, 120 dias no máximo, e voltar a ter atendimento, se possível, no dia, na hora que a pessoa precisa. Imagina uma pessoa com problema de saúde esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos, tem gente esperando na fila mais tempo do que isso. É uma coisa inimaginável, que o poder público não pode ser tão relapso assim como seu cidadão. E cuidar da pessoa há um ponto central, que é a educação. A educação. E é a educação que dá a base para se fazer desenvolvimento. Porque se eu não preparo bem a nossa criança para a cidadania, ela pode ter um comportamento ruim na sociedade, eu tenho que contratar mais polícia, mais armamento, tem que construir mais presídio, e tudo custa mais, e é mais esforço no nada, no vazio, né? Sim. Eu quero pegar esse dinheiro que vai fora e vamos jogar aqui para valorizar, cuidar, educar bem a nossa criança, para a criança aprender, o menino respeitar a menina respeitar o menino, diminuir esse problema que é hoje sério em relação à violência contra a mulher,
Ao fazer uma educação de maior qualidade, que hoje nós estamos lá atrás, perdemos posições, deixamos de ser o Estado referência em educação no Brasil. Veja bem, no ensino integral, nós temos de cada 100 crianças, 2 frequentando a escola integral, 2 turnos. De cada 100, só 2. Então, significa dizer que não estamos fazendo o nosso papel. No Brasil, a média é 15. É pequena ainda, é mínima, mas é muitas vezes mais do que o Rio Grande do Sul. Como que podem os estados menos desenvolvidos do Brasil estar fazendo educação integral e nós não estarmos fazendo? Tem que pensar isso, o turno inverso. E a profissionalização. A ação é grande com o jovem, com o adolescente. Eu participei da Constituição, foi feita uma lei de proteção da criança, do adolescente, para evitar a exploração no mundo do trabalho e garantir que ela vá para a escola. Mas ela tem que aprender dentro da escola, aprender uma profissão que ela goste, ela comece a aprender tecnologia, fazer com que a nossa escola tenha seu laboratório de ciências, sua sala de informática, que tem ali também, quem sabe, uma área de mecatrônica e outras coisas, que depois a criança se prepara aí e vem para o mundo do trabalho em seguida. E a parceria com as empresas, para que elas acolham o jovem desde pequeno, desde o começo, vamos dizer assim. É difícil, né? A empresa quer contratar com experiência, mas não quer fazer a primeira experiência. Ela tem que ter um lugar, ou porque a escola tem e consegue, junto com os S, por exemplo, da aprendizagem, Senar, Senai, mais o próprio SESCOP, porque vai fazer junto uma qualificação para dar esse acesso, quem sabe dando-lhe já a condição de alguma experiência, ou precisamos que as empresas abram essa oportunidade. Quem sabe, eu acredito que até muitas empresas não teriam mais dificuldade de acolher o jovem aprendiz. Precisamos cuidar do jovem aprendiz. E ele se sabe que está estudando por uma coisa que ele gosta, e ele vai ter um trabalho, ele se empenha na escola para ter o resultado. Mas aquele que não tem horizonte, aquele que não vê futuro, entra em depressão, em desânimo, e eu sou obrigado a pensar em dar assistência também psicológica hoje. Até para a família, muitas vezes. Tá? O Estado tem que pensar a pessoa integralmente. E o desenvolvimento vem com algum incentivo, sim, até algum incentivo fiscal para atrair empresas, mas, sobretudo, manter as nossas empresas, apostar nas empresas de maior valor agregado, de maior tecnologia, e, nesse sentido, eu quero, através da nossa UERGS ou de outros mecanismos, parceria com as universidades, as instituições de ensino superior, em todo o Estado, definir claramente as vocações, as necessidades de formação técnico-profissional. É isso que vai fazer com que o desenvolvimento aconteça melhor nas regiões mais empobrecidas. A nossa metade sul, vamos dizer, metade sul, a gente fala a Zona Sul, está falando da campanha, está falando da fronteira, a nossa região noroeste, olha, toda a costa do Uruguai, se quiser, de São Borja, São Luís, subindo pelo rio, dando a volta até que o rio Pelotas, toda a encosta é muito empobrecida, ainda que alguns hoje estejam melhor por conta do resultado na agricultura. E a agricultura familiar também tem que incorporar valor na sua produção. Eu já dizia, mais de 30 anos atrás, quando trabalhava com o sindicato e as cooperativas lá na região de Santa Rosa, que era inviável para o futuro o agricultor de 5, 8 hectares de propriedade viver de soja, ou viver de trigo ou de milho. Mas se ele tivesse isso em parte, mais produção de leite, mais a produção de conservas ou de alguma outra atividade associada preferencialmente à cooperativa que fizesse a transformação dessa produção, e a escala, né? Aliás, essa é uma discussão que eu já propunha no passado para as cooperativas, delas pensar globalmente o potencial de cada associado, certo? Porque nós temos, pensa uma cooperativa mais na área de minifúndio, uma cooperativa com 500, 1.000, 2.000, 3.000 associados, quantos podem produzir de hortifruti granjeiros, por exemplo, a piscicultura e tantas outras coisas. Então, é claro, o governo tem que estar atento a isso, ver a estudagem, diminuir aquela burocracia, temos que fazer tudo sustentável, a preservação das nascentes, naturalmente, não é? E a gente tem que dar apoio para isso, quem sabe até ampliar o nosso serviço de assistência técnica da Emater, os convênios com os municípios,
Não sei como é que vamos trabalhar com pesquisa nisso, porque a Embrapa mudou muito do passado para hoje. Os órgãos de pesquisa do Estado também foram praticamente eliminados, desativados. O Agro, é isso, nós tínhamos aqui a FEAPERS e tantas coisas. Temos que reestudar, rever o modo como nós vamos impostar desenvolvimento de alta qualidade, de alta performance no Rio Grande do Sul. E isso implica mexer na educação, implica ajudar nossos jovens a se desenvolver melhor, a conhecer novas tecnologias, buscando fora, se precisarmos trazer gente para nos ensinar, mandando gente para fora estudar, para depois voltar e trazer o conhecimento de volta. Então, tem muita forma da gente fazer isso comunicar, em regra com parceria. E eu quero dialogar muito com os CORED, com as associações de municípios, com as organizações da comunidade, porque sou, por natureza, uma pessoa que defende a gregariedade social. Os países do mundo mais desenvolvidos são os países onde as pessoas, a comunidade, são mais organizadas, porque as comunidades cuidam delas mesmas. Os problemas estão ali onde as pessoas moram, não estão em Porto Alegre necessariamente. Não estão no gabinete. O gabinete recebe 1.000, 5.000, tantos milhares de pedidos. Não sabe como fazer, não conhece aquela realidade. Então, a descentralização administrativa é um elemento importante para que a gente possa promover desenvolvimento sustentável, equilibrado, e as pessoas se sentirem bem, né, dentro do nosso Estado. E é isso que vai trazer para o Rio Grande do Sul também um investimento de fora. Bom, nós vamos fazer um intervalinho e a gente já retorna. Estamos de volta com o candidato ao governo gaúcho, Vicente Bogo. O senhor fez as vacinações do Covid, candidato? Sim. E o senhor acha... Estou com meus comprovantes aí. O senhor acha importante a população toda ela fazer? Sim, eu acredito que quando os órgãos especializados, como o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, enfim, recomendam uma providência, em regra, é porque tem que ser seguida, não é? Tem que ser observada. É certo que houve muita polêmica em torno desse tema de vacinar, não vacinar. Há pessoas que não se vacinaram, não muitas, no Rio Grande do Sul acredito que em torno de 15%, talvez, não tenho o número exato, tá? Também eu reconheço que, por tudo que eu observei nesses 2 anos, os efeitos do vírus sobre as pessoas têm variado em função de fatores específicos, como é o caso das pessoas com mais idade, com morbidade, pessoas com problemas de saúde, não é? Naturalmente foram mais suscetíveis, morreu mais gente nessa faixa, mas pessoas que se achavam totalmente saudáveis também, contaminadas, não resistiram. Então, é sempre recomendável, e nós temos uma tradição de proteger as crianças. Quando financia, já se recebe uma carteirinha, né? É bem verdade, eu vou dizer a minha opinião, né? Sim. É tanta vacina que a gente já começa a achar que já não se vive mais sem vacina toda hora, não é? A caderneta de vacina de criança hoje ela é bem extensa, né? Mas é preciso cuidar da saúde, porque hoje em dia se vive num ambiente muito mais artificial que no passado. Desde a Segunda Guerra Mundial, se introduziu os químicos na produção e também no consumo, não é isso? Nas conservas, os químicos na produção agrícola, os remédios que vieram em grande quantidade, que não era comum na época, se tomava chá, se fazia certas coisas mais simples. Hoje em dia, todo mundo vai ali numa farmácia, tem em toda a esquina, sentiu alguma coisa, se automedica. Então, acredito eu que a humanidade hoje está mais suscetível também por toda essa carga química que vem na água, que vem no alimento, que respira no ar, e que, de algum modo, torna mais suscetível a todos nós a ação de elementos estranhos no organismo, né? Então, no caso aqui, a vacina, sim, é uma recomendação pública e, claro, que eu recomendo. Nós temos hoje um excesso, na minha opinião, de várias secretarias no Estado e mais de 14 mil imóveis inativos.
pela antiga Caixa Econômica Estadual e outros. O que o senhor pretende fazer? Reduzir as secretarias e vender alguns imóveis? Ou como é que vai ser essa conjuntura, um possível governo do senhor? Eu ainda não decidi a estrutura futura que eu quero para o governo, mas eu quero que ela seja ágil e que, como resultado, seja útil e funcional. O governo tem que ser útil e funcional para o cidadão. Se ele tem que ter 10 secretarias, será 10. Se precisar 12, vai ser 12. Eu não sei, né? Hoje, quantas secretarias eu vou precisar? Não me adianta eu fazer uma economia de uma secretaria e depois eu não resolver o problema lá na ponta, né? Uma mais se é necessário. Mas não faz sentido eu ter muitas secretarias que não resolve nada e só custa dinheiro. Também não. Então, é a questão do que eu chamo de racionalizar a gestão pública, tá? Eu tenho já a experiência do passado, penso que hoje em dia é possível, sim, concentrar as secretarias, mas é difícil um secretário cuidar de muitos temas ao mesmo tempo. Ao final, tu cria menos secretaria, faz parecer que... Mas depois dentro tu tem 10 diretorias, compreende? Você acaba enchendo embaixo e o público não vê. Né? O público não vê. E fica como uma propaganda política de que reduziu a estrutura do Estado. Eu não quero enganar ninguém, não vou mentir para ninguém. Né? Não quero fazer um faz de conta que eu reduzi a despesa correndo por baixo que ninguém está vendo. Né? Então, nesse sentido, ainda vou estudar bem qual é o conjunto da estrutura que eu vou precisar na frente, até porque eu assumi uma candidatura não faz uma semana ainda, né? Temos já um programa de governo que vinha sendo preparado pelo então candidato Beto Albuquerque, mas agora cada um tem o seu modo de ver e eu tenho que olhar pela minha experiência de quem já passou no governo do Estado, como vice-governador, de quem passou o governo do Estado para o Lívio Dutra, essas coisas todas, tá certo? Agora, não faz sentido eu ter um monte de imóveis, notadamente abandonado, tá? Porque quando tu tem imóvel e ele ainda está sendo usado por uma outra área de governo, porque talvez nós tenhamos que aproveitar melhor, em vez de eu alugar um prédio, quem sabe eu possa aproveitar um prédio, uma sala, um andar que pertence ao Banrisul, que pertence a uma empresa que foi extinta ou coisa assim. A racionalização do governo tem que levar em conta isso. É verdade que as tecnologias da informação, que cada vez mais crescem e se tornam reduz a necessidade de pessoa física trabalhando, não é isso? Aquela estrutura antiga de computador, de grandes prédios. Você vai lembrar que a CRT no passado tinha prédios enormes, não é isso? Hoje as telefônicas não têm prédio algum, não é? Praticamente, não tem aquela necessidade, aquelas antenas fantásticas, tudo mudou. A tecnologia 5G agora ela vem com uma anteninha colocada numa esquina de uma rua e cobre ali uma determinada área, praticamente não vai ser nem notado, nem visto, correto? Então, sim, tudo que o Estado tiver que não tem necessidade, se eu puder, vou vender. Nem sempre vender é fácil, porque no público é preciso fazer leilão, fazer licitação, mas podemos pensar em troca, fazer parceria. Tem prédio que às vezes está contado como do Estado e trabalhar com os municípios. Há prédio fechado que eram escolas no passado. Você lembra? Houve um tempo até que e cada vez mais nós estamos tendo uma redução no número de alunos, né? Então, às vezes, vai ficando o prédio ocioso. Mas muito prédio de escola no interior foi doação de alguém para essa escola. Quando termina, é obrigado a devolver esse patrimônio. Mas aquele que doou já não existe mais, os herdeiros não existem. Uma situação totalmente... Tem que ser examinado caso a caso. Mas eu digo assim, não quero nada pendurado no governo que não seja necessário. Certo. Além dos muitos problemas que nós temos no Estado, nós temos o problema das estradas gaúchas, né? Existem duas empresas hoje, o DAE e a EGR. A EGR pouco está fazendo, porque ela lida só com a questão de pedágios, né? O que o senhor entende? Teria que ter a extinção das duas e a criação de uma nova que realmente faça diferença nas estradas gaúchas?
ou, de repente, manter as duas? Veja, que faz sentido que o Estado tenha uma determinada estrutura se ela resolve problemas, certo? E ela tem o tamanho que tem que ter para resolver problema. Vamos pensar, comparando aqui a UERGS, a Universidade Estadual. Ela é importante para fazer formação superior complementar, quem sabe até para preparar os professores que depois entram nos concursos. Talvez a UERGS possa ser hoje redirecionada para fazer mais formação tecnológica. E parte do trabalho da UERGS possa ser compartilhado com as IES, as instituições de ensino superior, aproveitar aquela outra estrutura que as comunidades já têm ali, que não tem fins lucrativos. Sim. Depende de como nós vamos organizar isso. No caso do DAER, sim, o DAER ele tem uma relevância porque a malha rodoviária do Estado ainda é grande, e boa parte dela ainda não é pavimentada. Também precisaria. Então, nós temos que ver. Eu não penso hoje na extinção do DAER, mas eu penso em ver como é que podemos tornar isso mais eficiente, ou como é que se pode operar melhor. A lógica dos governos no mundo e no Brasil, e também por força agora que o Estado não pode contratar facilmente por causa dos acordos da dívida, a lógica é terceirização. Então, na medida que o Estado contrata, a manutenção da estrada A, da B, da C, então o departamento que eu preciso é de contratação e de controle, não é? Eu preciso fazer a fiscalização dessa obra. Agora, muita coisa talvez possamos descentralizar, passar para os municípios. É claro que uma rodovia que passa por 3, 4 municípios, como é que faz? Um município vai cuidar, o outro não cuida, fica um problema. Daí a dificuldade de encontrar a solução. Então, o DAER é um tema que nós vamos ter que ver como ele vai desempenhar melhor o seu papel, porque acho que a infraestrutura, inclusive de pavimentação, é fundamental. Eu gostaria de resolver um tema que, na época que eu era vice-governador do Brito, o Brito propunha, que era nenhum município sem asfalto. Temos que tentar completar essa parte da ligação que ainda tem municípios esperando o seu acesso pavimentado. Com relação à IGR, quando foi criada, não era no meu tempo, isso foi no outro governo, acho que era o Tarso, eu, particularmente, se tivesse sido consultado, não teria sido favorável. Mas ela foi criada para tentar, enfim, sinalizar que ia baixar preço de pedágio. E, basicamente, ela começou trabalhando com a ERS 287, que é aqui entre Itabaí e Santa Maria. E ali foram colocados 2 pedágios que ainda existem até hoje. Agora, aquela rodovia foi concedida, então não precisa mais a GR ali. Aquele ponto que sempre foi do Estado, ali que vai Getúlio Vargas, Passo Fundo, que também entrou para a GR. E tem um outro pedágio estadual aqui para o lado de Montenegro, aqui perto de Portão. Quer dizer que, na prática, eu não sei se eu devo ter uma empresa para 3, 4 pedágios. Aqui na nossa região, entre Passo Fundo e Erechim, agora estão recuperando um pouco, era chamado aqui 50 tons de cinza, que era virado em buraco em tudo que é lugar, fazia um remendo parcial e as estradas eram horríveis. Porque o governo não tinha dinheiro para pôr isso, e a arrecadação também não era uma arrecadação que permitisse fazer grandes investimentos, e depois tinha o custo da burocracia, de toda a estrutura, compreende? Eu tenho a intenção de revisar esse tema da presença do Estado em pedágio. Penso que esse é um tema que pode ser trabalhado diferente e melhor. Mas é certo que a minha ótica é o seguinte: se possível, sem pedágio, e se tiver que ter pedágio, que seja um pedágio menor possível, o mais ameno possível, certo? Agora, o governo, como não tem dinheiro para fazer novas estradas hoje, não tem dinheiro para fazer uma manutenção regular, nem mesmo para fazer uma sinalização adequada das rodovias, temos que encontrar solução. O caminho que vem desde lá de trás foi esse, de que vamos chamar assim, de fazer um tributo seletivo. Quem usa, paga. Então, a ideia do pedágio é isso, é um tributo seletivo, paga quem usa.
é um tema que é polêmico, mas hoje já é aceito. As pessoas dizem, olha, eu prefiro pagar R$ 5, ou 3, ou 2, andar numa estrada segura, né, do que eu não pagar nada e arrebentar meu carro cada viagem, não é? Certo. A nível nacional, o PSB tem como candidato a presidente o Lula. Aqui no estado, o senhor, o palanque aqui, o senhor defende a bandeira aqui também do Partido dos Trabalhadores do Lula? Não, veja, o PT tem seu candidato aqui, tem sua aliança aqui, com vários partidos. Vamos chamar assim, a esquerda, a mais radical, ela está unida nesse conjunto. Nós, do PSB, somos um partido de centro-esquerda, não tanto esquerda, correto? Agora, há coisas que a gente não decide, não é? Eu, quando vim candidato, já tinha pronto isso. Houve uma coligação lá em Brasília, entre o PSB e o PT, em que o PSB indicou o vice, o Geraldo Alckmin. Então, nós, se a gente quer respeitar a regra, tem que respeitar, porque a democracia, o ponto do partido é respeitar a regra, gostando ou não. Quando a gente elege um presidente, eu votei no que não elegeu, mas eu tenho que respeitar aquele que foi eleito, certo? Gostando ou não, discordando ou não. Não é que eu perco a liberdade da crítica, eu tenho que ter a liberdade da crítica. Então, eu tenho que respeitar um resultado nacional que definiu uma coligação lá. Então, de fato, nós do PSB apoiamos o Lula Alckmin presidente por conta disso, né? Mas aqui no estado nós temos um projeto que ele é distinto, é diferente, porque o PSB é um partido, como eu dizia no início, socialista democrático. A democracia não é igual àquele comunismo que se fala por aí, não é igual àquele marxismo, não tem a ver com Rússia, não tem a ver com Cuba, com Venezuela, com coisa alguma. Nós somos um partido social, do bem-estar social, um partido humanista, democrático e defende a liberdade. Não é possível confundir isso com aquelas linhas intervencionistas do Estado que quer fazer todo mundo pensar igual. Ao contrário, ao contrário. Nosso tripé está na bandeira do Rio Grande, que é a liberdade, a igualdade e a humanidade. Veja que eu falava antes a questão da educação como elemento que faz a passagem, que dá dignidade ao cidadão, inclusive para o mundo do trabalho, porque é o trabalho que dá liberdade. Eu vou estar muito focado nessa questão de preparar para o trabalho e de criar postos de trabalho, que é fundamental para que alguém possa viver bem. Sim. Ser convidado a debates, o senhor continuará indo? Eu estou procurando atender todas as solicitações, mas o tempo é curto, e eu não tenho uma estrutura de helicóptero, de avião para viajar, o deslocamento toma muito tempo, então estou participando especialmente dos debates de maior, digamos assim, público, que o público, mais gente possa saber da gente. Participamos agora num debate de televisão domingo, tem um debate numa grande emissora amanhã de manhã. A Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, a Federação, também estará conversando, fazendo um debate amanhã, meio-dia. À noite eu vou estar na PUC, na Universidade, discutindo com os economistas, e vou sair para algum debate fora. Tem vários convites, mas não vai ser possível atender todo mundo. Tem escola que quer que a gente vá, não é isso? Tem associações. A Associação de Juízes, agora do Rio Grande do Sul, me convidou para conversar. Eu vou tirar um tempinho, como é em Porto Alegre, eu estou mais perto, né? Então eu vou acompanhar todos os debates que eu puder, né? Mas já sei que vai ser impossível e lamento que eu não possa visitar todos os municípios novamente. Eu já estive na minha vida política em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Quando eu fui deputado federal constituinte em 86, o estado tinha 232 municípios e eu recebi voto em 216. Eu tive que visitar todo mundo depois, né? Mas depois, quando eu fui participar do governo do estado com o Brito, nós visitamos de novo, não é? E na metade sul, em particular, eu tive que visitar uma, duas, três vezes por conta da crise que era mais agravada na região e que o Brito havia me pedido, vai lá, me dá uma mão lá, num primeiro momento. Mas a minha ligação é muito agricultura familiar, é interior, tal. E eu espero ir pelo menos às regiões polos, né? Tomara que eu consiga, e com certeza eu vou a Passo Fundo, né? Eu quero dizer que Passo Fundo não ficará desconsiderada por mim. O Beto deixou de ser o candidato, mas considere que eu vou cumprir os compromissos dele, certo?
Nós Quero, extrapolamos um pouquinho o tempo, mas a quero poder conversa... ver em todas as cidades polos, certo? Sim, como que a conversa é boa, a gente sempre extrapola um pouquinho a conversa. Eu quero lhe agradecer, quero lhe desejar uma boa sorte na campanha, tá? E eu gostaria de botar os microfones à disposição em um minutinho aí para o senhor se despedir do nosso povo. Bem, primeiro agradecer muito a oportunidade que vocês me dão de eu me comunicar com toda uma grande região, com milhares de pessoas. Não se faz política sem falar com as pessoas e não se faz política sem ouvir também, né? Agora não vai ter muito tempo de eu parar com um e com o outro, mas eu receberei de todo mundo, especialmente das entidades, todas as sugestões que tiverem. Eu imagino que a minha campanha vai ter um reforço na medida que, por exemplo, os trabalhadores rurais, os agricultores, as mulheres rurais que a gente conseguiu enquadrar como reconhecimento de trabalhadora, deixou de ser a doméstica do lar que era antigamente, na medida que os aposentados rurais compreenderem o meu trabalho, também possam falar, os que os antigos, falem de mim, quem me conhece pode falar de mim, não tem problema. Se algum quer falar de mal, fale, mas eu tenho certeza que quase 100% vão falar de bem, porque quem me conhece tem que fazer referência para os que não me conhecem. E eu agradeço a oportunidade de poder me fazer conhecer para que o público possa comparar os candidatos e escolher a solução que considerar a melhor de todas. Meu